Boa tarde, esse grupo é composto por Ana Carolina Taveira, Bianca Venâncio e Giovana Limeira. E vamos falar sobre a evolução histórica das eleições no Brasil e fazer um comparativo entre as eleições argentinas e brasileiras. Eu sou Giovana e vou falar sobre a evolução histórica das eleições no Brasil, que se deu início em 1532 na Vila de São Vicente, em São Paulo. O sistema de eleição era orientado por uma legislação de Portugal, pelo livro das ordenações, onde as votações aconteceram de forma indireta, elegendo aqueles que determinariam os componentes do Conselho Municipal. Com a pressão popular e o crescimento econômico no país, passou a ser exigidas representantes brasileiros nas decisões da Corte. Assim, em 1821 foram realizadas eleições gerais para escolher os deputados que iriam representar o Brasil nas Cortes de Lisboa. No princípio, todo o povo votava, depois passou a ser direito apenas daqueles que tinham poder aquisitivo e uma linhagem familiar importante. Escravos, mulheres, índios, assalariados não podiam votar, e a idade mínima para o voto era de 25 anos. Partido político no Brasil se originou com a rivalidade de duas famílias paulistas, a dos Pires e a dos Camargos. Nessa época não tinha o nome partido político, só se falava em grupos, e eles resolviam as coisas, ou tentavam resolver as coisas, com bastante violência. As candidaturas avulsas eram permitidas. Não era necessário o candidato estar inscrito a um partido político, o que ocorreu após a edição da Lei 7.586, de 28 de maio de 1945, que deu aos partidos o monopólio da indicação dos candidatos. As eleições durante o Império eram controladas pelo imperador, onde a legislação vigente possibilitava à opinião pública exigir votações diretas e críticas aos abusos. Então, com esse quadro, o conselheiro Saraiva resolveu reformar a legislação, encarregando Rui Barbosa de redigir o projeto da nova Lei 3.029, de 1881, que ficou conhecida como Lei Saraiva, trazendo voto direto e secreto, obrigatoriedade de alistamento inscrito, necessidade de comprovar renda líquida anual de R$200 mil, comprovação de ficha limpa, ou seja, o candidato não poderia ter sido pronunciado em processo criminal, restrição do direito ao voto aos analfabetos, ou seja, os analfabetos foram excluídos do voto, descrição de crimes eleitorais e instituição de procedimentos administrativos eleitorais. Por meados de 1889 e 1930, ficou conhecido como a República Velha. A proclamação da República inaugurou um novo período da nossa legislação eleitoral, que passou a inspirar-se em modelos norte-americanos, abolindo a instituição monárquica e instituiu o presidencialismo, com mandato de 4 anos e assumindo forma federativa de Estado. Podiam votar os homens maiores de 21 anos, continuavam privados dos direitos às mulheres e analfabetos. As eleições eram controladas por coronéis. O voto era descoberto. O alistamento não era obrigatório. Foi uma época marcada pela eleição a bico de pena, a degola e a volta de cabresto, praticada desde 1890. Havia muitos fraudes. Eles compravam votos, fraudavam contagem dos votos. Os coronéis traziam os eleitores para os locais de votação e deixavam lá nos currais eleitorais, vigiados por seus jagunços. Mas o plano dependia da ação dos coronéis. Isso ficou conhecido como coronelismo. São os grandes proprietários de terra, cujo título derivava de sua participação na Guarda Nacional. Eles controlavam o eleitorado regional, faziam a propaganda dos candidatos oficiais, fiscalizavam o voto não secreto dos eleitores e a apuração. O governo central também controlava a Comissão de Verificação de Poderes do Congresso, que era responsável pelos resultados eleitorais finais e pela diplomação dos eleitos. A Revolução de 1930 tinha como um dos princípios a moralização do sistema eleitoral. Um dos primeiros atos do governo provisório foi a criação de uma comissão de reforma da legislação eleitoral, cujo trabalho resultou no primeiro Código Eleitoral do Brasil. O Código Eleitoral de 1932 criou a Justiça Eleitoral, que passou a ser responsável por todos os trabalhos eleitorais: alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos. Além disso, regulou em todo o país as eleições federais, estaduais e municipais. O Código introduziu o voto secreto, o voto feminino, o sistema de representação proporcional em 2 turnos simultâneos,
Pela primeira vez, a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, mas ainda era admitida a candidatura avulsa. Esse código já previa o uso de máquina de votar, entre outras coisas. Em 1937, com o Estado Novo, Vargas extinguiu a Justiça Eleitoral, aboliu os partidos políticos existentes, suspendeu as eleições livres e estabeleceu eleição indireta para o presidente da República, com mandato de 6 anos. Em 1982, foi permitido o uso do sistema de processamento de dados, dando início ao processo de informatização. Em 1985, com a Lei 7.444, foi permitido o uso de processamento de dados para cadastramento dos eleitores e a revisão de todo o eleitorado, permitindo o recadastramento logo no ano seguinte. Com a reabertura política, ainda no mesmo ano, o governo foi passado de volta para as mãos dos civis. Em 15 de maio, com a emenda constitucional número 5, as eleições diretas foram restabelecidas em todos os níveis governamentais. Os regimes eleitorais contrapostos são analisados diante das circunstâncias sociais, os quais o ordenamento jurídico se baseia. Sendo assim, o federalismo brasileiro e argentino são distintos no que tange ao método de curso. Dá-se ao nome de federalismo centrípeto em virtude da conversão de estados, que inicialmente independentes, fecham-se em um novo centro, cuja adesão satisfaz-se com a abdicação de parcela de sua soberania. Diz-se centrífugo, por outro lado, o federalismo formado a partir da descentralização de um estado anteriormente unitário, como que se reproduz no Brasil. Comparando com a legislação argentina, o Brasil adota um modelo universal, exercido pelo voto direto, secreto e igualitário. Ao contrário do direito argentino, o voto obrigatório em nosso regime corresponde à cláusula pétrea. Por vontade legislativa, pode-se vir a adotar o voto facultativo, através de emenda constitucional, no direito argentino. É de responsabilidade do Poder Legislativo regulamentar o processo eleitoral em questão, sendo de se destacar a diferença entre quóruns de votação exigidos para a produção legislativa dos dois países. Enquanto que a Constituição Nacional Argentina, os projetos que modificam o regime eleitoral e de partidos políticos devem ser aprovados por maioria absoluta das duas câmaras, no Brasil, via de regra, a temática referente a direito eleitoral e partidário encontra-se no âmbito de incidência das leis ordinárias, aprovadas por maioria relativa. Em matéria eleitoral, as exceções, a demandarem leis complementares aprovadas por maioria absoluta, ficam por conta das inelegibilidades e das normas de organização e competência dos tribunais, dos juízes e das juntas eleitorais. A Argentina tem forma de governo representativa republicana federal. Está estruturada em 23 províncias, mais a cidade autônoma de Buenos Aires, que por sua vez se divide em 378 departamentos, e no caso de Buenos Aires, 134 partidos. Estes últimos são administrados pelos municípios, comunas e demais entes locais. Desse modo, cada província administra sua própria Constituição, observando-se a autonomia municipal. O Congresso da Nação é bicameral. A Câmara dos Deputados possui 257 membros diretamente eleitos para mandatos de 4 anos, ainda que metade dos membros seja renovada a cada 2 anos. O Senado está formado por 72 membros diretamente eleitos para mandatos de 6 anos, ainda que terça parte dessa renovada a cada 2 anos. Os municípios são formados por um departamento executivo, presidido por um intendente municipal, ou seja, o prefeito, e o conselho deliberativo, composto por um concejales, ou seja, os vereadores, ambos para o mandato de 4 anos. O sistema representativo da Argentina é proporcional. Logo, a Câmara dos Deputados, também proporcional, para conseguir um assento, um partido deve obter 3% dos votos emitidos em uma circunscrição, no mínimo. Já o Senado, o voto é majoritário, em primeiro turno, usando as listas dos partidos. A lista que obtiver maior porcentagem de votos em cada circunscrição terá direito a 2 assentos, enquanto a lista que a segunda porcentagem mais alta de votos terá direito ao assento restante. São nomeados proporcionalmente de acordo com o critério de densidade estabelecido na Constituição Nacional e se possibilitam reeleições indefinidas. O voto é obrigatório entre 18 e 70 anos de idade, com algumas exceções. As listas apresentadas deverão ter mulheres no mínimo 30% dos cargos a eleger e proporções de serem eleitas. No nível municipal, existem alguns que incorporam modificações ao regime eleitoral municipal.
A Câmara Nacional Eleitoral é a parte da Justiça Eleitoral Nacional e está composta por 24 cortes federais de primeira instância com competência em cada um dos distritos eleitorais do país, ou seja, 23 províncias e a cidade de Buenos Aires. No Brasil, a República Federativa e a organização política administrativa compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem, sendo regulamentada por lei complementar. Cada Estado dita sua própria Constituição e se encontra regido por um governador. A nação está subdividida na capital e em 26 estados e 5.570 municípios. O Congresso da Nação é bicameral. A Câmara dos Deputados possui 531 membros diretamente eleitos para mandatos de 4 anos. Já o Senado está formado por 81 membros diretamente eleitos para mandatos de 8 anos, no qual 1/3 e 2/3 são separados e renovados a cada 4 anos. O órgão executivo dos municípios é a Prefeitura e o órgão legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores. A duração de mandato de prefeitos, governadores de estado e presidente da República se configura em 4 anos, com a possibilidade de uma reeleição. O legislativo, os vereadores, deputados estaduais e deputados federais são de 4 anos. Já os senadores, 8 anos, com 1/3 dos membros sendo renovados alternadamente a cada 4 anos, ou seja, primeiro 1/3 e depois 2/3 restantes. O sistema representativo brasileiro é majoritário para os prefeitos, proporcional para vereadores. Para o Congresso Nacional, 513 deputados federais são eleitos para a Câmara dos Deputados através de uma lista aberta com um sistema de representação proporcional, enquanto que os 81 membros do Senado, 3 para cada um dos estados e o Distrito Federal, são eleitos por maioria de votos, majoritário para governadores de estado e presidente da República. Os votos são obrigatórios. A circunscrição eleitoral é o nominal para prefeitos e plurinominal para vereadores. A Câmara dos Deputados possui 27 distritos eleitorais plurinominais. São eleitos de 8 a 70 representantes, proporcional à população, correspondentes aos 26 estados do país e ao Distrito Federal. Já no Senado, são 27 distritos eleitorais plurinominais, correspondentes aos 26 estados do país e ao Distrito Federal, no qual se elegem 3 membros para cada distrito eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma ramificação do Poder Judiciário, criada em 1932 com o objetivo de organizar o processo eleitoral dos poderes executivo e legislativo e processar e julgar as questões referentes às eleições, modernizando o sistema e diminuindo a possibilidade de fraudes. Essa justiça é composta pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 27 Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs, juntas eleitorais e juízes eleitorais, cujas competências específicas também estão previstas na Constituição e no Código Eleitoral. Diferentemente de todos os outros órgãos do sistema judiciário, a Justiça Eleitoral não possui magistrados próprios e definitivos, pois esses juízes são provenientes de outros órgãos do Judiciário. O TSE é a instância máxima da Justiça Eleitoral, com sede em Brasília. É composto por 7 ministros, com mandatos de 2 anos, que são divididos da seguinte forma: 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 ministros dentre advogados indicados pelo STF e nomeados pelo Presidente da República. O TSE possui dentre seus atributos julgar e processar candidatos à presidência e vice-presidência, julgar recursos apresentados contra as decisões do TRE e organizar os estados em áreas eleitorais. Os TREs, instalados nas capitais e no Distrito Federal, são responsáveis por administrar o processo eleitoral nas unidades da federação e nos municípios. Sua composição se dá da seguinte forma: 2 juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça do respectivo estado, 2 juízes, dentre os juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 1 juiz do Tribunal Regional Federal, TRF, e 2 juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.
Os TREs são responsáveis por processar e julgar candidatos a governadores, vice-governadores e membros do Congresso Nacional, julgar os recursos apresentados contra as decisões dos juízes e juntas eleitorais e constituir juntas eleitorais definindo sua jurisdição. As juntas eleitorais são constituídas nos 60 dias que antecedem as eleições e são extintas ao final da apuração dos votos. É considerado um órgão transitório da Justiça Eleitoral. São compostas por um juiz de direito e de 2 a 4 cidadãos de notória idoneidade. Essas juntas têm como atribuições apurar as eleições nas zonas eleitorais sob sua jurisdição e resolver as impugnações referentes às apurações. Além disso, esses órgãos são responsáveis por expedir os diplomas aos candidatos eleitos para os cargos municipais. Esse é o documento que comprova quais candidatos foram eleitos. Por fim, os juízes eleitorais são juízes de direito da Justiça Estadual e do Distrito Federal e têm a responsabilidade de julgar os crimes eleitorais que não sejam do TSE ou dos TREs, estabelecer a inscrição e exclusão dos eleitores, expedir títulos, conceder transferências de eleitor, ordenar a cassação e registro de candidatos a cargos municipais e fazer a divisão da zona em sessões eleitorais.